Boa noite. Nós estamos tratando nessas últimas aulas sobre os meios de prova no processo e hoje continuamos ao tratar sobre a prova documental e a prova pericial. A prova documental ela exige que a gente dê uma olhadinha com cuidado no artigo 830 da CLT. Nós já vimos em outras aulas que o momento oportuno para a produção da prova documental por parte do reclamante é justamente protocolo da petição inicial. Por quê? Ao protocolar a petição inicial é necessário justamente que eu protocole junto com ela a prova documental que vai afiançar as teses e os pedidos feitos na reclamatória trabalhista. Ok? Da mesma forma, quando o juiz designar uma audiência, ele também vai dar a possibilidade da produção da prova documental pela reclamada, que se dá justamente com a entrega da resposta do réu, seja ela exceções, contestação ou reconvenção. Ok? Pode acontecer para ambas as partes que determinada prova documental exija uma produção mais demorada, que tanto autor como réu não tiveram acesso, e há a possibilidade de um requerimento para a dilação da produção dessa prova documental, que obviamente será aqui deferida ou não pelo juiz. Por quê? Porque o momento oportuno para a produção da prova documental é com a petição inicial ou com a contestação. Nesse sentido, nós temos a súmula 8 do TST. O que eu quero dizer com isso? Para fazer a produção dessa prova documental fora desses momentos oportunos, é necessário justamente algumas regras e o deferimento do juiz. A súmula 8 do TST, ela traduz aqui na Justiça do Trabalho o que nós já temos no artigo 434 e 435 do CPC, ou seja, fora desses momentos oportunos de produção da prova documental, eu vou ter que ter ou um fato novo ou um fato ensejado com uma articulação do ex-adverso. Ok? O que é que eu quero dizer com isso? Após a apresentação da resposta do réu, um fato articulado pela reclamada fez com que o reclamante sentisse a necessidade de refutar aquele argumento ou aquele documento produzido com a reclamada com outro documento. Aí sim é possível que eu faça a produção dessa prova documental fora desses momentos oportunos. Ok? Então, ainda que a súmula 8 do TST faça uma referência expressa à prova documental produzida em sede de recurso, que só poderá ser feita em função de fatos articulados novos ou fatos novos no processo, em sede recursal, eu pego a analogia da súmula 8 e aplico na fase de conhecimento inicial do processo. Ou seja, estas regras da súmula 8 traduzem e sintetizam as regras, por vocês conhecidas, dos artigos 434 e 435 do CPC. É importante agora, com os atos processuais eletrônicos, que você tenha esta responsabilidade, zelo e cautela na produção da prova documental. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, ao escanear um documento, ele não fica nítido para o juiz e para o ex-adverso fazer o seu contraditório. Tenham em mente que essas obrigações processuais de produzir um documento legível é daquele que está juntando a prova, ok? Então, quando se junta o documento, abre-se a possibilidade da ampla defesa e contraditório, que é que eu estou dizendo. Quando eu recebo a petição inicial, eu tenho a possibilidade de olhar os documentos e impugná-los. Quando a empresa junta sua contestação e seus documentos, o juiz também dá prazo para o reclamante analisar os documentos da empresa. E aí cabe esta impugnação olhando cada um dos documentos, ok? Isso também ocorre no rito sumaríssimo, moçada, porém, como o próprio nome indica, de uma forma muito mais célere. Geralmente eu tenho uma radicalização desta ideia de audiência única no sumaríssimo. E no que concerne isso? Na audiência do sumaríssimo, o juiz propõe a possibilidade de acordo e, não havendo, já dá a possibilidade na própria audiência para que o reclamante faça
esta manifestação sobre os documentos produzidos pela empresa. Então é necessário que eu tenha esse domínio do processo para que quando eu tenha, no sumarístico principalmente, a possibilidade de me manifestar sobre os documentos da empresa, ao ter domínio do processo eu tenho maiores facilidades dos fatos ali articulados, ok? Mas é necessário, primeiro, esse prazo de manifestação em função do contraditório e da ampla defesa, que são preceitos constitucionais, e que a parte faça esta impugnação, essa manifestação ao documento produzido pelo ex-adverso, sempre de forma muito cautelosa, ok? Muito bem, já falamos em outras aulas também da possibilidade, e ficou ainda mais nítido após o CPC de 2015, da prova documental em atos eletrônicos, ok? Porém, nós estamos vendo nesses tempos de fake news a facilidade que tem as pessoas em fraudar determinado documento, em fazer montagens. Daí que, quando você juntar um registro de um WhatsApp, de uma conversa de WhatsApp, de um e-mail e tal, talvez por cautela e zelo, seja necessário que você tenha mais um caráter de veracidade e fidedigno à prova juntada, juntando com ela uma ata notarial, onde um tabelião vai olhar justamente aquele celular com aquelas mensagens de WhatsApp e dar fé pública sobre isso. Não que esta ata notarial irá impedir qualquer hipótese de fraude, mas dá um pouco mais de confiança sobre essa prova eletrônica produzida e juntada aos autos, ok? Mas também não é uma obrigação. Mas cabe a cada parte que produz esses documentos eletrônicos buscar seu caráter fidedigno. Por quê? Como falei e repito, há a possibilidade que o juiz dê a manifestação para a outra parte que pode impugnar aquele documento, aquele e-mail, aquele WhatsApp, dizendo que ele foi alterado. Talvez a ata notarial dê mais confiança ao juiz na hora de analisar essa prova documental eletrônica. Ok? Muito bem. Como já falei, existe essa possibilidade de produção antecipada de provas antes da propositura da reclamatória propriamente dita, mas no curso do processo, não recorrendo à produção antecipada de provas, mas à mera exibição de documentos, como tem no artigo 396, eu posso pedir, conforme seja a necessidade de cada caso concreto, determinado documento que eu irei individualizar, especificar qual documento que eu quero, por que eu quero fundamentar, por que a empresa tem que juntar o registro de horário de setembro de 2017 até outubro de 2019, para que eu possa aprovar minha hora extra, meu intervalo entre a jornada, e caso o juiz assim entenda que é plausível que a empresa traga esses documentos, a empresa não o trazendo, talvez eu tenha aqui uma presunção de veracidade quando a empresa não justifica o porquê se omitiu de trazer um documento requerido pelo reclamante e deferido pelo juiz e sem justificação precisa da sua não juntada. Ok? Dito isso, outro meio de prova que tem uma certa frequência em sua produção na prática trabalhista é a prova pericial. É frequente que eu tenha pedidos em reclamatórios trabalhistas recorrentes sobre insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho, doenças ocupacionais, e às vezes é necessário a intervenção de um especialista, de um médico do trabalho, de um engenheiro em segurança do trabalho. E estas questões técnicas não tem porque o juiz, por mais que tenha uma grande experiência na magistratura, ter conhecimentos específicos sobre medicina. Então, quando acontecer isso, talvez seja necessário que o juiz, requerido pela parte, ou até mesmo de ofício, conforme alguns casos concretos, ele faça a produção da prova pericial. Para que isso ocorra, existem justamente alguns requisitos legais, alguns deles na CLT, mas majoritariamente estas regras são aplicadas do CPC na Justiça do Trabalho. Ou seja, quando o juiz entender pertinente a produção da prova pericial, ele vai ter que nomear um perito e dar ciência às partes deste perito que foi nomeado. Por quê? Porque as partes poderão impugnar o nome deste perito.
talvez as partes entendam que aquele engenheiro do trabalho, naquele caso específico, não tem o afastamento necessário do objeto da causa porque é um ex-sócio da empresa, por exemplo. Aquele médico do trabalho, ele é parente próximo do autor, então talvez ele não tenha esse afastamento necessário para dar um laudo médico pericial sem sombra de dúvidas. Então é por isso que o juiz, antes de fazer a prova pericial, ele anuncia quem é o perito e também dá prazo para que as partes, querendo, porque não é obrigatório, apresente os seus quesitos. Normalmente esse prazo de 5 dias ele é feito antes do laudo pericial, por óbvio, para que o perito, quando fizer a sua diligência pericial, ele possa responder os quesitos feitos por autor, réu e até mesmo pelo juiz, para atender àquele chamado do juízo de prova pericial. Também, de forma antecedente à diligência pericial, o juiz vai dar prazo para as partes apresentarem quesitos e, querendo, porque não é obrigatório, também indiquem um assistente técnico para acompanhar esta perícia. Vamos por partes. Primeiro, o assistente técnico, ele não é obrigatório e ele também vai cobrar honorários. De quem? Daquele que o chamou, do requerente. Então existe uma diferença entre honorários do perito nomeado pelo juiz dos honorários do assistente técnico. Independente do objeto da perícia e quem ganhou e quem perdeu o objeto da perícia, os honorários do assistente técnico serão pagos por aquele que requereu a presença do assistente técnico, seja autor, seja réu. Então, em algumas questões, pequenas empresas ou os empregados talvez não tenham esta possibilidade de pagar esses honorários do assistente técnico. Porém, quando houver essa disponibilidade econômica do seu cliente, é melhor indicar um técnico para te auxiliar não só na diligência pericial, mas também na redação dos quesitos, para que na diligência pericial sejam respondidas, para ver alguma circunstância que só um especialista pode ver durante a diligência pericial e talvez até apresentar quesitos suplementares durante a diligência pericial, e também, quando apresentado o laudo pericial, esse assistente técnico seja útil para te dar uma consulta sobre os erros e acertos do laudo pericial, para que você possa fazer sua manifestação ou impugnação ao laudo pericial. Feito? Então, assistente técnico é bom, mas depende dessa disponibilidade econômica do cliente, porque os honorários do assistente técnico é do requerente. Porém, os honorários do perito do juízo são para quem perdeu o objeto da perícia. Como vimos na aula de honorários periciais, houve uma mudança com a reforma trabalhista e diz que, ainda que seja dado a gratuidade da justiça ao reclamante, se ele perdeu o objeto da justiça, ele poderá também pagar os honorários periciais, ok? Talvez ele tenha ganho lá hora extra, mas seu pedido adicional de insalubridade ele perdeu, então ele vai ter que pagar, em tese, os honorários periciais. Em tese, por quê? Conforme o caso concreto, o juiz poderá passar esses honorários periciais do sucumbente no objeto da perícia, que nesse caso foi o reclamante, no caso do meu exemplo, pode passar para o Estado, ok? Então, essa prova pericial, ela dá essa outra hipótese. O juiz nomeou com antecedência e apresentou isso às partes, deu prazo para quesitos, para a indicação do assistente técnico e deu prazo também para o perito apresentar o seu laudo pericial. Então, quando ele escolhe o perito, ele também já dá o prazo de 30, 60, 90 dias, conforme o caso concreto, para que o perito possa apresentar nos autos o laudo pericial, ok? O perito poderá te pedir dilação deste prazo? Sim, mas o juiz irá deferir ou não, até mesmo por questões de celeridade processual, ok? E aí, uma vez dado este prazo de 30, 60 ou 90 dias para a apresentação do laudo pericial, obviamente ele terá que fazer, antes da juntada do laudo pericial, a diligência pericial. Pois muito bem,
o perito terá que anunciar no processo qual é a data, hora e local da diligência pericial, para que as partes sejam intimadas da data, hora e local onde vai ser feita a diligência pericial, para, querendo, porque não é obrigatória, comparecer à diligência pericial. Casos como perícia médica, esta comparecência da parte, principalmente, não dos procuradores, pode tomar feições de obrigatoriedade, por óbvio. Por quê? Porque é necessária a análise e diagnóstico do perito médico com uma entrevista e análise do próprio periciado pelo perito para dar suas conclusões. Por isso que, nos casos de perícia médica, talvez seja necessário obrigatoriamente a presença do periciado, que pode ser o reclamante, na hora dessa perícia. Talvez os procuradores, e ainda mais tratando de perícia médica, tenham a faculdade, aí sim, de se apresentar a esta perícia que foi intimada, data, hora e local com antecedência. Para os procuradores, aí sim que seria uma faculdade. Pois muito bem. O perito, ele vai ser nomeado pelo juiz, ou seja, ele não estava na sala de audiências quando o juiz decidiu na ata chamar um perito e nomeou aquele perito. Ele tem que ser comunicado. Talvez esse perito não queira fazer, naquele caso concreto, essa diligência pericial. Então ele pode comunicar nos autos por que ele não quer, e aí o juiz substitui esse perito por outro. Também poderá haver substituição se no curso da produção da prova pericial as partes entenderem, por exemplo, que aquele perito não tem a expertise necessária para aquele objeto da perícia e requerer, por exemplo, a sua substituição. Até mesmo porque, após a apresentação do laudo pericial, outro momento, com as respostas que o perito apresentou, se trouxe ali um questionamento justamente sobre a qualidade técnica daquele perito. O juiz irá analisar os fundamentos desse pedido de substituição processual. Por quê? Porque o perito é uma pessoa de confiança do juiz. E o juiz analisa de forma técnica o porquê da substituição ou não daquele perito. Ok? Por quê? Também por requisitos legais, esse perito assume, ao ser nomeado para aquele processo como perito, algumas responsabilidades. Por quê? Se um perito, de forma voluntária, consciente, presta conclusões sabidamente falsas, ele está produzindo um documento falso em um processo, e isso gera uma série de responsabilidades. Talvez esse perito, ao fazer isso, perde a confiança do juiz, e o juiz dá uma punição que ele não possa ser nomeado nos próximos 2 anos na comarca, naqueles processos. Ok? Talvez o juiz, conforme o caso concreto, faça uma representação no colégio, o juiz e as partes, no colégio profissional daquele engenheiro ou daquele médico, pedindo responsabilidades ao Conselho Regional de Medicina, ao CREA, sobre aquele engenheiro ou sobre aquele médico. Ok? Se ele causa prejuízo a outrem com suas conclusões periciais sabidamente falsas e juntadas no processo, ele também poderá ser feito em outra órbita, não a trabalhista, responsabilizado por perdas e danos pelas partes que tiveram esse tipo de dano. Ou seja, por todo esse conjunto de responsabilidades que tem o juiz, o perito, geralmente o juiz tem uma grande confiança nessas conclusões periciais, ok? Mas, em tese, o que está no laudo pericial não necessariamente irá para a sentença. O que é que eu estou falando? Talvez o perito entendeu do nexo de causalidade entre a lesão e a função daquele empregado que surgiu aquela doença ocupacional. Ele apresenta o seu laudo pericial, que é impugnado pela empresa. E a empresa, quando apresenta sua impugnação, já fala para o juiz: não só não estou de acordo com essas conclusões do perito médico,
como quero fazer prova testemunhal que vai contradizer uns fatos técnicos que o perito colocou no laudo pericial, mas que não são verdade. Então, talvez eu leve testemunhas para contradizer o laudo pericial, que alguns fatos que o perito entendeu que eram certos, não eram certos na visão tanto do reclamante como do reclamado, ok? Então, embora na prática o laudo pericial tenha um caráter de confiança e fidedigno ao juiz, e geralmente as conclusões periciais embasam, estruturam a sentença do juiz, as partes sim poderão impugnar e fazer prova oral sobre uma prova técnica, sim senhor, ok? Finalmente, sobre a prova pericial, é importante que a gente entenda que o sumaríssimo, até pela sua disposição legal dos artigos 852H, que trata sobre os meios de prova no rito sumaríssimo, ele, de certa forma, leva um desestímulo dessa prova pericial dentro de um rito sumaríssimo, mas não uma proibição de produção. Tanto assim que o artigo 852, parágrafo 6º, entendeu o seguinte: olha, o juiz tem que tentar ver se há realmente necessário a produção de prova pericial no sumaríssimo. E se o for, sim, pode fazer. E aí vai ter que ter prosseguimento esta audiência a priori una, porque vai ter que ser feita toda a produção da prova pericial tal como nós já vimos, com todos esses requisitos, e vai ter que ter a manifestação, então vai ter que ter, em um prazo mais exíguo, uma próxima audiência de prosseguimento, sequer em 30 dias. Nem sempre será possível estas hipóteses, ok? Mas sim é possível a prova pericial dentro do rito sumaríssimo. E finalmente, meramente teórico, temos a hipótese da inspeção judicial. Então, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, ele mesmo, o juiz, se deslocar para a empresa para uma inspeção direta sobre algum fato. Para que isso ocorra, essa inspeção judicial ela se assemelha muito à prova pericial, ou seja, quando o juiz de ofício ou atendendo o requerimento do reclamante ou reclamado, vai fazer inspeção judicial, é necessário que as partes tenham com antecedência a notificação da data, hora e local dessa inspeção judicial. Senão, não será válida processualmente. Ok? O juiz pode se fazer acompanhar de técnicos, de servidores, e embora ele tenha que avisar antecipadamente da data, hora e local da inspeção judicial, as partes não estão obrigadas a comparecer. Ok? Mas o juiz está obrigado a comunicar essa hipótese de ampla defesa e contraditória com antecedência da produção da inspeção judicial. Ok? E aí, meus caros, embora o juiz tenha visto isso com seus próprios olhos, ele terá que apresentar nos autos justamente as suas conclusões sobre a inspeção judicial. Porque tal como ocorre com a prova pericial, esse auto circunstanciado, que é justamente as conclusões que o juiz teve nessa diligência que ele fez de inspeção judicial, poderão ser impugnadas, ter a manifestação das partes. E aí vocês perguntam, mas espera aí, eu vou impugnar até mesmo as conclusões do juiz? Sim, porque talvez o juiz já tenha informado a sua convicção efetivamente, mas você já está preparando até mesmo o recurso dessa hipótese de inspeção judicial, que talvez tenha uma reprodução nas suas conclusões na própria sentença, que pode ser objeto de reforma via recurso. Feito daí a importância de que o juiz junte esse auto circunstanciado, que é o resultado da sua inspeção judicial, ao processo, para que as partes tenham a possibilidade de manifestação sobre esse auto circunstanciado. Com isso, nós tratamos dos meios de prova em suas questões principiológicas e também nos meios de prova, das provas específicas e todos os seus requisitos de validade processual. Com isso, vamos para uma próxima aula que trataremos justamente da sentença e dos procedimentos sumaríssimo e ordinário. Até a próxima. Obrigado.